Alô, Sailândia! E aí, meus queridos alunos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o professor João Vitor e por aqui também está tudo tranquilo, né? Então, aqui vamos para mais uma aula de hoje aqui e a gente vai falar novamente sobre a proporcionalidade, beleza? Aqui, hoje, né, a gente vai ver um negócio aqui sobre a proporcionalidade e o gráfico. A gente vai ver que a gente pode montar um gráfico que tem uma relação diretamente ligada à proporcionalidade. Então, ó, vamos começar com um exemplo aqui, certo? Mas antes, só colocar essa definição. Ó. O gráfico de uma situação de grandezas diretamente proporcionais. Então, ó, quando acontecer isso aqui, quando as grandezas forem diretamente proporcionais, é sempre uma reta ou parte dela que passa pela origem dos eixos cartesianos. Então, ó, toda vez que a gente tiver grandezas diretamente proporcionais, o gráfico vai ser sempre uma reta, né, uma semi-reta ou parte de uma reta. Beleza? Somente com grandezas diretamente proporcionais. Tá? Quando acontecer o caso de inversamente proporcionais, a gente não pode dizer que tem essa ligação com a reta. Vamos aqui para exemplo. Ronaldo dirige o automóvel dele em uma rodovia a uma velocidade constante de medida de 100 km por hora, né? Aqui, ó, km por hora. Nessas condições, a medida de distância que ele percorre é diretamente proporcional à medida de intervalo de tempo. Claro que é diretamente proporcional ao tempo, né? Quanto mais tempo ele estiver andando, mais distância ele vai percorrer, né? Como assim, ó? Em uma hora ele vai percorrer 100 km, quilômetros, né? Lógico que a velocidade dele é 100 km por hora. Em 2 horas vai para 200 km, certo? Em meia hora, né? Vamos colocar aqui 0,5 de hora, que é a metade, né? 30 minutos isso aqui. Vai ser a metade. Né? Então, ó, vamos ver aqui a tabela, para ficar mais simples aqui. Ó. Então, aqui a gente montou essa tabela, né? Daquele jeito maroto, uma tabelinha bem feita, né? Lá do livro que a gente pegou essa tabela. Então, aqui a gente tem a relação entre medida de intervalo de tempo e medida de distância percorrida. Então, intervalo de tempo aqui à esquerda, em horas, e a medida de distância em quilômetros aqui à direita. Então, observe o seguinte, aqui a gente tem ó, um quarto de hora, ele vai percorrer 25 km, né, 25 quilômetros. Aí você pergunta, pessoal, mas o que é esse um quarto de hora? Pessoal, um quarto de hora é que corresponde a 25 minutos. Né? Então, em 25 minutos, ele vai estar com uma distância aí de 25 quilômetros. Ó, metade de uma hora, 1/2, isso aqui é 30 minutos, né? Porque aqui está em hora, então por isso que ele está fracionando. Ele vai percorrer 50, né? Em uma hora vai percorrer 100, em uma hora e meia, né? 1,5 de hora, isso aqui é 1 hora e 30 minutos. Ele vai percorrer 150. Em 2 horas, 200 quilômetros, em 2 horas e meia, né? 2,5 de horas é 250. Professor, mas como você sabe que um quarto é 25, 1/2 é 30, 1,5 é 1 hora e meia? Só basta você fazer uma divisão, né? Uma regra de 3. Ó. Por exemplo, quanto que eu sei qual é equivalente a 1/5 de hora? Quanto que vale 1/5 de hora? Você faz o seguinte, ó. Pode armar uma regra de 3 simples, ó. Uma hora não são 60 minutos? Então, 1/5 de hora vai ser x. Né? Então, multiplica aqui cruzando, 1 vezes x é x. 1/5 vezes 60 é 1 vezes 60 é 1, repete o 5, então 60 dividido para 5 é 12. Então, quer dizer ó, que 1/5 de hora corresponde a 12 minutos. Então, desse jeito dá para você saber, né, uma maneira rápida. E aqui a gente tem, ó, à direita aqui, ó, relação entre a medida de intervalo de tempo e a medida de distância percorrida. Só que está no gráfico, né, ó, aqui no eixo vertical, que seria o nosso eixo Y, no gráfico cartesiano, a gente tem a medida em quilômetros, certo? Ó. Observa aqui que começa em zero, né? Do ponto 0 e 0. E a medida de intervalo de tempo a gente tem aqui no eixo X, né? No eixo horizontal, o tempo em
horas. É que ele colocou essas informações do gráfico, colocou essas informações da tabela nesse gráfico, certo? A 1/4 de hora, eu vou percorrer 25, tá vendo o ponto aqui, ó, em cima do 25. Metade, né? 1/2 de hora, eu vou percorrer 50. E aí ele foi marcando os pontos, pega todos esses pontos e depois traça uma reta. Então é assim que ele fez esse gráfico. Agora vamos extrair algumas informações desse gráfico, né, e dessa tabela. Aqui a gente tem esse exemplo. Ó. Depois de 2 horas de viagem, qual é a medida de distância percorrida? Olha, depois de 2 horas de viagem, vamos olhar aqui no gráfico. Depois de 2 horas de viagem, eu já vou percorrer uma distância de 200 quilômetros. Então aqui é a resposta, ó, muito simples, 200 quilômetros. Vamos aqui para o exemplo 2. Depois de 3 horas e 35 minutos, qual é a distância percorrida? Veja só, pessoal, aqui a gente tem 35 minutos, né? Ó, vamos trabalhar primeiro com essas 3 horas. 3 horas é simples de saber, ó. 3 horas, se a gente pegar aqui no gráfico, ele está subindo aqui. Então, é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele corresponde a 300. Então, em 3 horas, a gente aguarda aqui, ó, que eu tenho 300 km. Só que aí eu tenho que saber esses 35 minutos. Pode armar uma situaçãozinha aqui, né? Isso aqui, vamos colocar aqui, minutos. 60 minutos, que é 1 hora, né? Porque ele está percorrendo, a distância dele é 100 km por hora. A gente consegue percorrer uma distância de 100. Então, em 35 minutos, a gente vai percorrer qual distância? A gente multiplica cruzando aqui, né, 60 vezes x, 60x, que vai ser igual a 35 vezes 100. E aí, ó, vou passar quem está multiplicando aqui, ó, 60 vezes x dividindo, faz uma simplificação aqui, ó, por 10, não é isso? Ficar mais simples. Então, aqui a gente tem 35 vezes 10, 350, x vai ser igual a 350 dividido para 6. Para fazer essa divisão aqui, ó, 5, né, isso dá 30, sobra 5, baixa o 0, fez 18, né, 6 vezes 18 é 48, sobra 2, e aí uma vírgulazinha aqui, 20, 18, sobra 2, né? Então vai ficar repetindo aqui, ó. Então aqui vai ser aproximadamente em 35 minutos, ele vai percorrer a distância de 58,3 quilômetros. E aí lembrando que a gente tem que somar esse valor com esse do 300 para descobrir, né, aí qual que seria a distância final. Então a gente vê aqui que a distância final vai ser 358 quilômetros, 3, né, aproximado aí, vai ficar 3,333. Então, depois de 3 horas e 35 minutos, a distância percorrida vai ser 358 quilômetros, né? 358,3 quilômetros. Beleza? Vamos aqui exemplo 3. Ó. Depois de quanto tempo ele percorrerá 600 quilômetros? Olha, aqui você pode fazer uma regra de 3 também, mas como é um número assim muito redondo, né, e ele está percorrendo 100 km por hora, é fácil a gente ver aqui, ó, em 2 horas ele já vai percorrer aqui, ó, 200, né? A gente vê também que em 3 horas aqui ele vai percorrer 300. Então aqui a gente vê que em 4 é 400, em 5 é 500 e em 6 vai ser 600. Então depois de quanto tempo ele vai percorrer esses 600 quilômetros? Depois de 6 horas ele já vai estar percorrendo aí esses 600 quilômetros, né? Então bem tranquilo aqui também. Vamos ver o exemplo 4. Ó. Depois de quanto tempo ele percorreu 255 quilômetros, certo? Então a gente pode armar uma situação aqui novamente, ó. Colocar aqui minutos, a 60 minutos ele vai percorrer 100 quilômetros. Então em quanto tempo, né, se ele quer saber, em quanto tempo ele vai percorrer 255. Então multiplica cruzado aí, né, pessoal? Então 100x vai ser igual a 60 vezes 255. Então, fazer novamente, ó, quem está multiplicando passa dividindo. Simplifico aqui por 10. Depois vou fazer uma divisão por 10, né? Vai ficar bem fácil aqui, porque é uma divisão por 10. Então, meu trabalho maior vai ser multiplicar 6 vezes 255. Vou multiplicar aqui. 6 vezes 5 é 30, vai
3, 6 vezes 5 é 30, mais 3, 33, vai 3 novamente, 6 vezes 2 é 12, mais 3 é 15. Então aqui x vai ser igual a 1.530 sobre 10. Então, ó, faz a divisão aqui. E aqui o valor de x está dando 153. Só que você tem que prestar atenção. Isso aqui é o quê? Minutos, né? Então, 153 minutos. Depois de quanto tempo ele percorreu 255 quilômetros? Depois de 153 minutos. Vamos transformar isso aqui em horas, tá bom? Para ficar melhor para a gente aqui, ó. 1 hora é 60 minutos, não é isso? 2 horas é 120 minutos, né? 60 mais 60, 120. Então, se eu tirar aqui 120 de 153, né? Que eu vou tirar os 120 aqui, vou deixar aqui 2 horas. Então, 153 menos 120 é que é 33 minutos, não é isso? O que foi que eu fiz? 120 minutos é que corresponde a 2 horas. Então, eu não tinha um tempo de 153 minutos. Retirei 120 e sobrou 33. Então, aqui eu já retirei as 2 horas. Então, 2 horas e sobrou os 33 minutos. Logo, ele vai percorrer 255 quilômetros depois de 2 horas e 33 minutos. Professor, se deixasse assim, depois de 153 minutos, está errado? Não, não está errado. Mas eu transformei para horas porque aqui a gente está trabalhando com toda a questão, né? Ela está trabalhando sempre com tempo em horas, não tempo em minutos. Então, por medidas de convenção, né? A resposta, se fosse no livro, com certeza lá atrás do livro você ia encontrar a resposta dessa maneira aqui, né? Porque a gente está trabalhando aqui com horas. E aí, pessoal, os exercícios aí para a gente fixar aí esse conteúdozinho bacana é a página 97, as questões de 53, a página 97, as questões 59 e 60, são somente aí 2 questões, né? Então, qualquer dúvida você pode estar mandando mensagem. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Fui!